Uma exegese, sobre a exegese, do Valdir Camilo, sobre João Batista. Valdir Camilo usou a exegese do corpo governante das Testemunhas de Jeová sobre João Batista. Ele afirmou que João Batista não foi ungido com o Espírito Santo, e assim, não se tornou cristão ungido, haja vista que a palavra cristão provém de Cristo, e Cristo significa ungido. Logo, todos os cristãos são Cristos, ou são ungidos. Mas, a pergunta é: como que pode João Batista, que a Bíblia mostra que ele era cheio do Espírito Santo desde o ventre de sua mãe, não ser ungido com o Espírito Santo? Analisemos. Quando Jesus atingiu cerca de 30 anos de idade, ele procurou João Batista, no Rio Jordão, para ser batizado por ele. O relato bíblico diz que, quando João Batista viu Jesus se aproximando, e desejando ser batizado por ele, João Batista tentou impedi-lo, e João Batista disse para Jesus: "Eu não sou digno nem de lhe desatar as correias de suas sandálias, e mesmo assim, tu vens a mim para que eu te batize?" Depois disso, Jesus disse: "Dos nascidos de mulher, ninguém foi maior do que João Batista. No entanto, quem é menor no reino de Deus, é maior do que ele." Será que nós devemos entender que, entre os cristãos que reinarão com Jesus Cristo lá no céu, haverá reis que serão menores em relação aos outros reis? Jesus não disse para Maria, após ter sido ressuscitado, que ela deveria dizer para seus irmãos, que ele iria para o meu Pai, e vosso Pai, e meu Deus e vosso Deus. Ao responder assim para Maria, e afirmar que os seus discípulos eram seus irmãos, estava Jesus demonstrando para Maria, que haveria uma hierarquia lá no céu entre seus irmãos que reinariam junto com ele. Pedro seria um rei maior do que o rei João. Paulo seria um rei maior do que Mateus. Ou todos teriam poderes iguais aos outros reis lá no céu? Então, por que Jesus disse que, quem é menor, do reino de Deus, é maior, do que João Batista? Lembremos-nos do momento quando Jesus se aproximou de João Batista, lá no Rio Jordão, pedindo para ser batizado por ele. O que foi que João Batista respondeu para Jesus? João Batista disse para Jesus: "Eu não sou digno nem de desatar as sandálias de vossos pés, e o Senhor pede para eu lhe batizar?" Analisemos. Quem desatava as sandálias de seus amos, eram os seus escravos. E João Batista se colocou numa posição de escravo de Jesus. Foi depois disso, que Jesus disse: "Dos nascidos de mulher, ninguém foi maior do que João Batista, mas quem é menor no reino de Deus, é maior do que ele." Visto que todos os reis, que reinarão com Jesus Cristo, lá no céu, não terão hierarquia entre eles, pois todos os reis serão irmãos de Jesus Cristo lá no céu, então, quem seria o menor lá no reino de Deus? Ora, o próprio Jesus Cristo. O próprio Jesus Cristo era o menor no reino de Deus naquele instante. Por quê? Porque naquele momento do batismo, Jesus era um pouco menor do que os anjos, mas depois, quando Jesus fosse para o céu e começasse a reinar lá no céu junto com seus irmãos, daí sim, Jesus seria maior do que João Batista e seria o maior de todos os reis cristãos que estariam com ele, reinando lá no céu. Entenderam? Portanto, ao Jesus afirmar para João Batista que, quem é menor no reino de Deus é maior do que João Batista, é porque Jesus, naquele momento, estava numa situação inferior ao reino de Deus, como ser humano. Como ser humano, Jesus sentia frio, Jesus sentia fome, Jesus sentia dor, e por isso Jesus era o menor comparado com os reis que reinarão com ele no reino de Deus. Mas quando Jesus estivesse lá no céu junto com eles, Jesus seria maior do que eles, e maior do que João Batista, pois só Jesus e seu pai, Yud, Re, Vav, Re, são chamados na Bíblia de Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Note que Jesus disse para João Batista, aqui na terra, que ele, Jesus, era menor no reino de Deus naquele momento, mas no reino de Deus, após 1000 anos de reinado, Jesus entregará o seu reino ao seu Deus e Pai Yud, Re, Vav, Re, para que seu Pai Yud, Re, Vav, Re seja todas as coisas para com todos, conforme diz 1 aos Coríntios capítulo 15, versículo 27 e 28. Portanto, quando João Batista se humilhou perante Jesus Cristo, ao dizer-lhe que não era digno de desatar-lhe as sandálias dos seus pés, serviço este, que era um serviço humilde feito por um escravo mais baixo da casa de um senhor. Jesus pegou um gancho nesta situação, e disse que também se considerava menor igual João Batista se considerava menor,
só que em situações diferentes. Mas a humildade de João Batista em se considerar pior do que um escravo que precisa se ajoelhar para poder desatar as sandálias do seu amo. Jesus também reconheceu que era menor naquela ocasião, como ser humano, veja bem, como ser humano em relação ao reino de Deus. Mas, e quando Jesus disse que dos nascidos de mulher, ninguém foi maior do que João Batista? E, por exemplo, Moisés, Elias, Eliseu, que a Bíblia mostra, fizeram grandes milagres muito maiores do que João Batista. Então, como que Jesus podia dizer que João Batista era maior do que estes? Foi pelo fato de João Batista ter tido o privilégio de batizar Jesus Cristo, que foi o mais humilde dos homens aqui na terra. Por isso, João Batista foi considerado por Jesus como sendo maior do que Moisés, Elias e Eliseu, etc. Mas, em que outro sentido Jesus era menor no reino de Deus? No sentido de que Jesus era menor do que seu Pai, lá no reino de Deus. Mesmo que todos os reis do reino de Deus terem os mesmos poderes quais reis, e Jesus sendo maior do que estes reis, Jesus reconhecia que seu Pai era maior do que ele, mesmo lá no céu, e por isso entregaria o reino ao seu Deus e Pai Yud, Re, Vav, Re, conforme diz 1 aos Coríntios 15 27, 28, e assim Deus Yud, Re, Vav, Re, seria tudo, e, em todos. Como sempre deveria ter sido. E será. Portanto, o fato de Jesus ter dito que quem é menor no reino de Deus é maior do que João Batista. Não tem nada a ver que João Batista não era ungido por isso, não era cristão. E que para ser cristão, ungido, precisa seguir Jesus Cristo. Por acaso João Batista não pregava o reino de Deus? Sim, pregava. E esta função não é a função de cristãos? Sim. Então, como que o Sr. Valdir Camilo pode afirmar que João Batista não era um cristão e nem era um seguidor de Jesus Cristo? Se a Bíblia diz que os cristãos devem pregar o reino de Deus, e a Bíblia diz que João Batista anunciava o reino de Deus, dizendo arrependei-vos, pois o reino de Deus se tem aproximado, como que uma pessoa dessa não pode ser considerada um seguidor de Jesus? Portanto, o menor no reino de Deus naquela ocasião do batismo de Jesus, era o próprio Jesus Cristo. E não, um outro, irmão, de Jesus lá no céu. Era o próprio Jesus Cristo quem era o menor no reino de Deus, naquela ocasião, e também em relação ao seu Pai, pois se Jesus vai entregar o reino ao seu Pai, é óbvio que Jesus se considera o menor no reino de Deus em relação ao seu Pai. Medite nisso.